A Primeira Guerra Mundial teve como período 1914 a 1918 e estiveram envolvidos no conflito o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, bem como a Tríplice Entente. O Brasil, por não ter condição de entrar num conflito de tamanha grandiosidade, teve em 1914 declarada sua neutralidade, e nos 2 primeiros anos da Primeira Guerra Mundial nem se cogitava a participação do Brasil. Porém, em 1917, um dos maiores navios da Marinha Mercante Brasileira sofreu um ataque do submarino alemão, que levou ao afundamento do navio e morte de brasileiros. Isso levou a manifestações populares e abalou a relação entre o Brasil e o Império Alemão. Então, o presidente do Brasil à época, Venceslau Braz, anunciou a participação do Brasil na guerra, aliada aos Estados Unidos e contra a Alemanha. A participação do Brasil no conflito agitou a imprensa e, nesse período, os desenhistas tiveram como musa inspiradora a enfermeira, ao produzirem obras que repercutiram no Rio de Janeiro, publicadas na Revista da Semana. Como, por exemplo, este desenho, de autoria de Gibson, um ilustrador que ficou famoso por criar um personagem para seus desenhos, que influenciou o comportamento da época, a garota Gibson, que poderia se considerar uma mulher elegante, independente e autoconfiante, que durante 20 anos permaneceu sendo o símbolo ideal da mulher americana. Ela era imitada pelas mulheres da época, que copiavam o penteado, as roupas e o modo de se comportar. Durante a Primeira Guerra, Gibson criou comoventes artes patrióticas. No Rio de Janeiro, em 1917, ano em que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos Estados Unidos, desenhos como esse são publicados na Revista da Semana. Este apresenta 2 personagens, uma figura mística representando uma enfermeira da Cruz Vermelha e um homem ferido. A enfermeira apresenta os cabelos desalinhados em parte, mas presos no alto da cabeça, sugerindo que a mesma estava em movimento. O homem usa traje em cor escura, semelhante ao traje militar, com uma faixa na cabeça e outra na cintura. O cenário é um local descampado, repleto de caos e destruição, o que sugere ser o campo de guerra. A personagem com atributos de enfermeira ostenta um braçal com o símbolo da cruz, que em cenário de campo de guerra e em atendimentos de calamidade é portador de significado de neutralidade, sendo uma marca distintiva da Cruz Vermelha brasileira. O traje ostentado pela mulher remete à bandeira dos Estados Unidos, levando a crer que a mulher representa a nação. Ao comparar com outras obras e em contextos diversos, o herói trágico é representado com a mesma postura do braço dependurado, o que traz à tona a ideia que a mulher desenhada representa o país, que carrega os soldados feridos no colo, como heróis trágicos, que morreram ou se feriram lutando em prol dos ideais da nação. O desenho pode ser entendido como uma homenagem, não se tratando de apontar a brutalidade da guerra, mas de enaltecer a coragem daqueles que lutaram no combate e no socorro aos feridos. Outro desenho, publicado na Revista da Semana, também em 1917, é de autoria de Otto Cushing. Com o título A Cruz Vermelha, o desenho apresenta a figura de um homem e uma mulher trajando atributos de enfermeira, como roupa de cor clara com o símbolo da cruz em membro superior esquerdo, remetendo a um braçal, e o véu com o símbolo da cruz. Além disso, a mesma apresenta a asa nas costas. O homem nos remete a um ferido de guerra. Apresenta-se deitado, com roupas rasgadas, um pé com sapato e outro não. Na imagem, a mulher parece oferecer líquido ao homem ferido, supostamente desmaiado. Em tempos de guerra, muitos artistas retratavam a enfermeira com o ícone da asa. Por um lado, a enfermagem ser retratada com atributos de anjo traz valores gratificantes, remetendo à bondade, caridade e o cuidado ao outro. Por outro lado,
nos distancia do profissionalismo, ao passo que um anjo é um ser submisso, que se posiciona como figura mediadora, o que traz efeitos contraditórios à figura do profissional enfermeiro. Este é um desenho mais realista da Primeira Guerra, publicado em 1917 na Revista da Semana. Foi elaborado por W.T. Benda. Suas obras procuravam o olhar American Girl. As mulheres bonitas de Benda eram misteriosas e exóticas. Benda ilustrou outros desenhos com forte apelo ao auxílio da Cruz Vermelha e à profissionalização da mulher. O desenho apresenta 5 mulheres em destaque, e uma delas trajando atributos de enfermeira. Ao fundo, observam-se soldados e suas armas. A personagem que remete à imagem da enfermeira ostenta um véu. O véu é um traje feminino que possui um aspecto religioso, remetendo principalmente à Igreja Católica, seja pelas freiras ou pelas mulheres ao entrarem na igreja para rezar. Ao mesmo tempo, o véu tem um sentido funcional, pois cobre todo o cabelo. No véu tem o símbolo da cruz, também carregado de aspecto religioso, relembrando o sacrifício de Cristo pela humanidade. Ao constituir o uniforme de enfermeiras, a cruz remete-se a doar-se em prol do outro, no cuidado, na compaixão e na bondade. A Primeira Guerra Mundial termina em 1918, com a derrota da Alemanha, levando o Brasil a definir sua política de aliança internacional com os Estados Unidos. A partir de então, os Estados Unidos estavam habilitados a orientar as decisões no Brasil, inclusive influenciando no estilo de vida dos brasileiros. A Primeira Guerra impulsionou iniciativas para a profissionalização da enfermagem. No Brasil, a Cruz Vermelha Brasileira e o curso de enfermeiras da Policlínica de Botafogo, ambas no Rio de Janeiro, promoveram cursos de enfermeiras, no sentido de preparar mulheres para a iminência da participação direta no conflito. A guerra trouxe impacto para as mulheres, que começaram a desempenhar funções antes não destinadas ao feminino, e saíram do privado na rotina de cuidar da casa e dos filhos para o público, no sentido de ser mão de obra em ambientes laborais, criar frentes de trabalho para atender aos feridos de guerra, entre outras atividades. Desta forma, depreende-se que a guerra trouxe repercussões positivas para as mulheres, pois por conta da necessidade iminente de mão de obra e de socorro aos feridos, ocasionada pelo conflito, a guerra impulsionou a mulher para o mundo do trabalho.